Olá, boa noite, seja bem-vindo. Este é o Terra Viva DBO na TV, que traz as principais notícias da pecuária brasileira. O pecuarista brasileiro está acostumado a enfrentar, principalmente nesta época do ano, a presença de plantas invasoras no pasto que eram combatidas até com relativa facilidade. Mais de uns anos para cá, a situação começou a se complicar com a infestação por outras gramíneas. Quem tem mais informações sobre este assunto é o nosso querido editor Sidney Masco. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao serviço. Boa noite, Renata. Seja muito bem-vinda, você também. E boa noite para todo mundo, né? A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV tem grande satisfação de se apresentar mais uma vez aqui na frente da televisão, depois de passar o dia inteiro escarafunchando tudo quanto é canto do sertão, campeando notícia de qualidade que possa ser de utilidade para o companheiro boiadeiro e para a companheira boiadeira desta e de todas as freguesias do Brasil inteiro. O amigo fazendeiro, de certo que tem bem recordação, de que até há pouco tempo, praticamente todas as invasoras que a gente via nos pastos brasileiros eram espécies de folhas largas, o que significa que, dependendo da situação, né, dava para controlar a infestação até com uma benzida aí de água benta misturada com um pouco de herbicida, né? Mas de uns anos para cá, deu de aparecer, no meio das invernadas, outros capins que, além de atrapalhar demais o desenvolvimento da cultura principal, também são muito mais difíceis de serem controladas, porque também são igualmente gramíneas. Pois então, para saber o que é possível de se fazer e o que dá para fazer para controlar ou tentar controlar essa infestação, a gente vai ter a satisfação de receber a visita virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico do engenheiro agrônomo Neivaldo Tunes Cáceres, consultor independente e fundador da NPC Consultagro, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de São José do Rio Preto, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Neivaldo. Obrigado aí pela sua gentileza e atenção com o nosso convite para essa entrevista. Seja muito bem-vindo aqui e fique à vontade que a casa é sua. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de estar me dirigindo nesse veículo referência na pecuária aí, tá? Muito obrigado. Neivaldo, o que é que faz um capim passar a ser, de repente, uma praga, uma infestação dentro de um pasto? Ô, Sidney, você foi bastante feliz na introdução do tema, falando que o principal problema anterior eram as plantas de folhas largas, e aí você tem uma facilidade de controle, né? E capim normalmente é interessante no pasto, só que essas gramíneas aí são um problema. E o que caracteriza uma planta invasora gramínea? É ela não ter a aceitação pelo gado, né, que se chama aceitabilidade ou palatabilidade pelo gado, e a capacidade que ela tem de competir com as plantas que interessam para a gente, né, as forrageiras de interesse econômico, e de se adaptar muito facilmente às condições locais, tá? Agora, quais são as principais formas de espalhamento, né, desses capins invasores? Tá. Essa parte de disseminação, ela é muito clássica em relação a qualquer planta daninha, né? Pode ser através do vento, sementes contaminadas, maquinários, veículos também sujos, né? Mas o principal disseminador aí é o boi, né? Porque transitando ele ingere, se ele não tem palatabilidade pela parte foliar, ele ingere muitas vezes as sementes, as inflorescências, e aí ele transita, então, levando essas infestações, as sementes dessas gramíneas para outros pastos e outras propriedades, né? Agora, Neivaldo, se é verdade que quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece, né? Quais são as mais recentes aí, espécies que estão entrando nessa coleção de capins invasores aqui no Brasil, hein? Tá. Além de falar do recente, vamos falar do um pouco mais antigo, né? Tem o pessoal do Sul também que assiste ao programa. No Sul tem o caso clássico do capim anônimo, né? Que foi introduzido até como uma gramínea forrageira no sul do país nos anos 70 e depois virou uma praga, porque justamente ele não tem aceitação pelo gado. Mas mais recente, vamos dizer o que é em torno de 20 anos, 15, não mais do que isso, que começam então a surgir reportes aí do capim navalhão, né? E o capim navalhão, ele tem diversos nomes comuns, né? Capim navalha, navalhão, cabeçudo em Rondônia, capim duro,
no Mato Grosso do Sul, também chamado de capim Santa Fé, né? São diversos nomes comuns. E, mais recentemente um pouco, vamos dizer, de 10 anos, não muito mais do que isso para cá, uma invasora muito terrível, que é o capim-capeta, o capim-luca também, é uma outra espécie, né? E também, um caso mais antigo também, o próprio rabo de burro, o Andropogon picornis, e mais recentemente um pouquinho também, vindo de agricultura, populações resistentes ao glifosato que vem da agricultura, que é do capim amargoso, né? Então, são principalmente essas espécies, mas hoje na pecuária o principal está sendo o navalhão, que é o Paspalum virgatum, e o capim-capeta, que se chama, o nome científico é Sporobolus indicus. O que esse tal de capim-navalha faz aí de prejuízo para o pecuarista, para o pasto e para o gado, hein? Tá. O capim-navalha, Sidney, ele eu acho que é um dos nomes mais adequados, que sempre o pessoal do campo chama as espécies assim, com nomes vulgares, né? E o tema, falar capim-navalha é muito oportuno, porque ele tem a lâmina foliar lateral dela, tem serrilhas muito proeminentes, e quando o gado se alimenta, ele corta a mucosa, né? Se quem já andou no meio de um capim-navalhão, provavelmente já teve um corte na mão, em algum lugar, porque o corte é muito grande. Então, esse aspecto de danificar aí a mucosa dos animais, né? E o outro fator mais importante ainda também é a parte dele se disseminar, né? E invadir a pastagem que é de interesse da gente. E aí você tem uma diminuição tanto da capacidade de suporte, né, de produtividade do capim, como de capacidade de suporte da área, né? Dá para combater esse capim com herbicida? Olha, está começando a dar. Existem algumas formulações já feitas, já registradas para o controle, principalmente do capim-navalhão, né, do Paspalum virgatum. Principalmente há produtos com princípios ativos à base das imidazolinonas, né? Existe um produto com mistura de mazepir com imazapic. Tem também um outro produto à base de mazepir. E você pode usar também, às vezes, o glifosato como herbicida total. Esses herbicidas que eu mencionei, eles têm uma relativa seletividade ao capim de interesse, mas ele causa uma injúria, às vezes, importante, que o pecuarista está acostumado com produtos bastante seletivos para controle de folhas largas, e no caso de folhas estreitas, como nós estamos combatendo a folha estreita na pastagem, também pode haver uma certa injúria no capim, né? E outra molécula usada também chama-se mazepir, né? Ou, então, como eu falei, o glifosato em aplicação localizada, tá? Agora, Nevaldo, por que você fala que o capim-capeta é a maior encrenca que a pecuária brasileira está enfrentando nessa área aí, hein? Eu até mencionei isso num artigo recente que eu publiquei, né, no site da Scott Consultoria, falando justamente sobre esse tema, né? E o capim-capeta, ele tem um problema, a espécie o Sporobolus indicus. Inclusive, essa espécie, Sidney, ela às vezes tem gente que confunde, fala que pode ser o capim anone. Não é. O capim anone, ele é predominante no sul, tá? Eragrostis plana, inclusive a espécie, e no caso o capim-capeta, que aparece mais no norte do país. E o problema desse capim-capeta é a competição que ele exerce e a disseminação. É muito fácil. A produção de sementes dele é muito intensa e ele é de muito difícil controle. Nesse caso específico, Sidney, a gente fala até de uma outra molécula para controle do capim-capeta, que é a atrazina. A atrazina não faz nada no que eu mencionei antes do capim-navalhão, e é um pouco mais ativa no caso do capim-capeta, né? O problema do capim-capeta é essa disseminação monstruosa. Você tem áreas aí que há 5 anos atrás, 3 anos atrás, não existia uma planta lá, e hoje está tomada por elas, tá? Então, a disseminação é uma planta muito agressiva. Tá certo. Bom, fica então aí a chamada de atenção para o amigo pecuarista para olhar direito, prestar atenção, para ver se consegue cortar e controlar essa invasão ainda no começo, né? Evaldo, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Pois não. Quando tiver aí uma novidade maior, volta a ligar para a gente projetar um pouquinho mais. Esse assunto é muito interessante, tem muita coisa para a gente falar disso, né? Então, um abração para Exato, você. Silvio. Muito obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho, viu? Um abraço, obrigado pela oportunidade, e o tema é vasto realmente. Grande abraço. Obrigado.
E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com a companheira Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Ótima entrevista. Daqui a pouco você volta com o fechamento do mercado do boi gordo. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem uma análise do mercado do milho. Até já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. E você confere agora a conversa com a analista que traz uma análise do mercado do milho. Acompanhe. O cenário foi de queda nos preços nos últimos dias. Na região de Campinas, em São Paulo, a referência está aí próximo de R$ 81 por saca de 60 quilos, sem considerar o frete, né? Uma queda de 3,6% no acumulado até o dia 17 de novembro, né? A pressão de baixa em função, basicamente, do câmbio recuando, né, frente à moeda brasileira. A gente tem hoje uma cotação do dólar ao redor de R$ 5,40, né? Então o cenário mais baixo em relação ao final de outubro, começo de novembro, quando a moeda norte-americana chegou aí próximo de R$ 5,70 por dólar, né? Esse câmbio mais fraco tem impactado sobre as exportações brasileiras. A média diária embarcada pelo Brasil em novembro até a segunda semana foi de 252,34 mil toneladas por dia, né? Frente às quase 258 mil toneladas diárias em outubro deste ano, portanto, na comparação mensal. A gente tem ainda a questão do clima, né? As chuvas aí melhores, mais regulares em algumas regiões, importantes regiões produtoras do país, a partir de meados de outubro, também fez avançar o plantio da safra de verão, diminuindo os atrasos, e isso também nesse cenário mais frouxo de preço do cereal aqui no mercado brasileiro, né? Por curto prazo, a expectativa é mercado mais calmo, quedas não estão descartadas nos preços em reais, mas a gente destaca aqui que isso vai depender do câmbio, né? Que vai seguir, e principalmente destacando que a questão dos baixos estoques, baixa disponibilidade de milho no mercado brasileiro, a demanda firme, o vendedor mais retraído, são fatores aí que devem limitar essas quedas também no curto e médio prazo, né? E lembrando, o país começa a colher a safra de verão, ou primeira safra, a partir do final de janeiro, fevereiro. Esse ano, em função dos atrasos, deve atrasar também um pouquinho a colheita, e até lá a gente tem esse cenário de baixa disponibilidade como um fator limitante nas quedas dos preços aqui no mercado interno. E vamos para mais um intervalo e na volta o companheiro Sidney Masco traz as informações do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Até já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. E a gente pede mais uma vez ao editor Sidney Masco para assumir aqui a porteira da comitiva. Agora para falar sobre o mercado do boi gordo. Sidney, é com você? Obrigado, Renata. E o que era sol e céu azul, de repente virou temporal. E conforme até a gente já tinha avisado que poderia acontecer, o que tem para ser contado é que a derriçada agora foi praticamente geral e o carretão está desembestado no rumo de descida do estradão. O caso foi que os frigoríficos, especialmente os tubarões do mercado, né, já estavam marretando o valor da cotação desde a semana passada e de lá para cá já não estavam comprando praticamente nada, na intenção muito mal disfarçada de tentar forçar o fazendeiro a apresentar na praça a boiada que estava reservada até agora. A questão é que, em primeiro lugar, o que ainda tem de gado fechado no confinamento é pouca coisa e está no fim. E o gado de capim, o boi de capim, ainda vai demorar muito tempo para começar a chegar. Além disso, não tem nenhum companheiro que esteja assim desesperado para vender, né? Até porque a maior parte da mercadoria já está debaixo de contrato do mercado futuro, com garantia de preço e lucro seguro. Outra questão que está sendo fundamental para segurar, para deixar o pecuarista de cavaleiro na situação atual, apesar da pressão baixista do comprador, é a força que continua sendo demonstrada pelo setor exportador. De qualquer maneira, no balanço do dia da Scott Consultoria, o resultado foi bastante custoso para o amigo boiadeiro nesse dia, né? Porque houve o registro de mudanças nas cotações em 21 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, e em 20 delas o preço caiu e só em uma única e solitária ele subiu. E quem vai fazer a cotação da lista completa dessa verdadeira consumição é a companheira jornalista Renata Afonso. Acompanhe. Começamos a lista de mudanças aqui no estado de São Paulo. Tanto Barretos como Araçatuba
registraram uma queda geral nos preços. O boi passou a valer R$ 284,50 e a vaca caiu para R$ 265 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Seguimos para Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, o macho escorregou para R$ 276 e a fêmea para R$ 256. Mesmo valor para o boi, no sul de Minas, R$ 276. Já a vaca caiu para R$ 263. Na capital, Belo Horizonte, a desvalorização foi só do boi, cotado agora a R$ 278. Em Goiânia, capital de Goiás, o boi desceu para R$ 274 e a vaca para R$ 256. Na região sul do estado, o boi está sendo falado na base de R$ 273 e a vaca a R$ 263. Mesmo valor registrado em Dourados, em Mato Grosso do Sul, R$ 273 para o boi e R$ 263 para a vaca. Falamos agora de Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul, onde o boi despencou para R$ 271 e a vaca está sendo negociada a R$ 261. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia vai pagar pelo menos R$ 271 e R$ 261 pela vaca. Partimos para o Mato Grosso. No norte do estado, o boi caiu para R$ 268. No sudoeste mato-grossense, o boi está cotado a R$ 266 e a vaca R$ 256. Na capital Cuiabá, o macho escorregou para R$ 274 e a fêmea para R$ 261. Agora o noroeste do Paraná, onde a derriçada também foi geral, com o boi custando R$ 284,50 e a vaca R$ 265. No oeste do Maranhão, foi a vaca que caiu e está cotada a R$ 252. Vamos para o Pará. Em Redenção, o macho arredondou os R$ 270 e a fêmea a R$ 261. No sudeste de Rondônia, o boi passou a valer R$ 261. Seguimos agora para a região sul do Tocantins. O boi caiu para R$ 269 e a vaca R$ 259. No norte do estado, queda só para a fêmea, cotada a R$ 260. No Espírito Santo, o boi vale agora R$ 276 e a vaca R$ 266. A única alta do dia ocorreu em Alagoas, com o boi subindo para R$ 285,50. Tá certo, então, né? Fazer o quê, né? A gente já sabia que, pelo tanto que a cotação do boi tinha subido esses meses recentemente passados, uma hora haveria de ter aí uma correção nessa cotação, né? Bom, mas para arrematar nossa participação na função de hoje, falta só fazer a recitação do versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para esta semana é prosa de passarinho. Então, vai ouvindo. Eu gosto de todos os passarinhos do sertão, mas eu tenho mais admiração pelo canarinho do peito amarelado, com seu topetinho avermelhado. É o seu trinado recortado que de madrugada me faz a alvorada e anuncia a chegada de um novo dia. E na tarde morredeira, vem comigo cantar duetado, eu pinicando a viola choradeira na beira do jardim e ele assentado bem do meu lado num pé de jasmim. É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui, me despeço, mandando um grande abraço para todo mundo e prometendo voltar amanhã nos nossos horários de costume. E passo então a vez de falar para a minha companheira, Renata Afonso. Obrigada, Sidney. Arrematou com chave de ouro, lindo versinho. E amanhã você volta trazendo mais informações do mercado e, claro, os versinhos lindos para a gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos amanhã com a reprise deste programa, às 6h30 da manhã. E com o noticiário novo, às 7h45 da noite. Até lá.